Antes de abrir sua Bíblia aí, aperta a mão do seu vizinho, dá um abraço nele, diz para ele: bom dia, que bom que você veio, que bom que você chegou, esse culto é bem melhor com você aqui. Fala para ele isso. Agradece a Deus pela vida do seu vizinho. Como é bom chegar na casa de Deus e encontrar os nossos irmãos aqui, louvando, adorando. É muito bom, é muito bom. Agora sim, abra sua Bíblia em Salmo número 69, verso 20. Quero compartilhar com você uma palavra essa manhã. Salmo 69, número 20, perdão, versículo de número 20. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Pode sentar em nome de Jesus. Quero falar sobre um dos temas mais difíceis, né, que Deus já me deu para falar, que é sobre decepção. Decepção. A decepção, diz o dicionário, é uma ilusão perdida. É um desapontamento, é uma desilusão. A decepção, normalmente ela está baseada nessas três coisas aqui. Primeiro, uma decepção, ela normalmente está baseada em uma ação ou uma reação inesperada e indesejada. Geralmente, a gente se decepciona quando tem uma ação ou uma reação inesperada e indesejada. Porque se for inesperada, porém desejada, se torna uma boa surpresa, agradável. É inesperado, mas é desejado, então é muito bom. Mas quando é inesperado e indesejado, é uma grande decepção. A decepção pode estar baseada no resultado do excesso de expectativas depositadas sobre alguém ou sobre alguns. Também pode ser a base da decepção, quando nós depositamos expectativas demais sobre alguém, e aí é uma decepção sem uma falta ou sem um erro alheio. Aí essa decepção é fruto do nosso próprio erro, porque fomos nós quem criamos um excesso de expectativas e depositamos sobre alguém. Pode estar baseado nisso. E a decepção pode estar baseada também em informações equivocadas. Alguém te falou alguma coisa sobre uma determinada pessoa, e você foi se relacionar com aquela pessoa com as informações que você recebeu previamente. Mas quando você começou a se relacionar com aquela pessoa, você viu que não era nada daquilo que você esperava. Então você se decepciona, mas porque você veio com informações erradas, equivocadas, sobre alguém, sobre algumas pessoas, sobre alguma coisa de uma forma geral. Então geralmente a decepção tem essas bases aqui. Ou é algo inesperado e indesejado, ou é excesso de expectativa, ou é informação equivocada. A decepção, irmãos, é o seguinte: ela abrange toda a igreja. Por quê? Porque ou você já se decepcionou alguma vez na vida, porque você é humano, ou você está decepcionado algum dia na sua vida, queira Deus que não, ou algum dia você vai se decepcionar, porque nós somos humanos, e ela tem essas bases. As pessoas geralmente elas se decepcionam com coisas gerais. Estou decepcionado com o governo, estou decepcionado com o carro que eu comprei, não era aquilo que eu esperava. Estou decepcionado com a vizinhança nova, eu pensei que era uma coisa, é outra. Essas coisas. Estou decepcionado com o novo iPhone, falaram que era... eu paguei mais caro para ter a mesma coisa que eu tinha no iPhone anterior. Essas decepções da vida, boba, coisa genérica. Mas a decepção que mata, a decepção que adoece, é uma decepção específica, diretamente relacionada a uma pessoa. É essa decepção que mata, que adoece, que enfraquece,
que joga uma pessoa na cama, que dói na alma, que desce como fel. É a decepção relacionada a uma pessoa, é uma decepção específica, não é genérica. Essa decepção da vida aí, estou decepcionado com o Trump, isso aí é de menos. Agora, específica, isso precisa ser tratado. Davi, ele disse que ele procurou, ou ele esperou por pessoas que demonstrassem compaixão. Ele está falando aqui de pessoas específicas. Ele tinha expectativa de que algumas pessoas, no momento mais difícil que ele estava passando, demonstrassem compaixão por ele, o que não aconteceu. Davi está dizendo nesse texto que ele esperou pessoas para consolarem, para exercer o consolo, o que não aconteceu. Específico, decepção específica. E aí ele vai dizer que isso o tornou, o resultado disso fez dele uma pessoa naquele momento fraquíssima. Ele diz que ele, por causa disso, ficou fraquíssimo. É interessante na Bíblia que não tem nada aqui por acaso. Davi não diz que ficou fraco, fiquei desanimado, fiquei meio triste. Ele não fala isso. Ele falou: eu fiquei fraquíssimo. Irmãos, infelizmente, tem pessoas na igreja fraquíssimas por causa de decepções. Fraquíssimas. Não tem força para agir, não tem força para reagir, não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, não se envolve em mais nada. Fraquíssimas por causa de decepções. Você pode se decepcionar, em primeiro lugar, com alguém, como eu falei aqui. E esse alguém pode ser um líder, pode ser um amigo, pode ser uma filha, um filho, um parente muito próximo. Geralmente é alguém que a gente ama muito, geralmente é alguém que a gente considera muito. A gente não se decepciona muito com quem a gente já não tem um bom relacionamento. É só mais uma. Você não sofre decepção. Geralmente é alguém que você gosta muito. É alguém que falou mal de você, que reagiu mal a alguma coisa que você fez, que não deu a oportunidade que você queria, que te olhou de cara feia, de repente não te cumprimentou, não te deu atenção. De repente você sofreu uma correção que você achou injusta. Falou: eu não merecia ser corrigido dessa maneira. De repente uma pessoa que você tinha na mais alta estima, e você se decepciona às vezes por um ponto de vista. Isso aconteceu comigo uma vez, eu conversando com uma irmã lá no Brasil, e aí falando sobre coisas da Lava Jato, essa coisa toda que está acontecendo no Brasil. E eu lembro de, no meio da conversa, falar: olha, eu acho que em alguns casos, e isso é muito ruim, porque eu sou pastor, eu sou uma pessoa emotiva, geralmente amável, eu tenho a tendência a gostar facilmente das pessoas, mas eu falei isso para ela, eu falei: em casos extremos, em crimes hediondos. Aí eu falei: eu não estou falando como pastor, eu falo como pessoa. O cidadão Davi, ele é a favor da pena de morte em casos extremos. E aquela irmã disse: pastor, estou decepcionada. E eu falei: eu também. E ela falou: mas por quê? Eu falei: estou decepcionado comigo mesmo, porque eu não tinha que ter falado isso, porque nem todo mundo tem estrutura para ouvir isso de um pastor. Às vezes a opinião de alguém vai te decepcionar. Você cria uma imagem, uma expectativa, e quando ela fala: mas eu penso assim, eu acredito nisso, você vai dizer: que é isso? O mundo cai, o mundo desaba. Você fala: não, você não. Botei você num pedestalzinho aqui, você não pode descer daí, porque se você descer daí vai dar problema para mim. Então a gente se decepciona com as pessoas. Tem pessoas aqui dessa manhã decepcionadas com pessoas. Tem pessoas aqui essa manhã decepcionadas com a igreja. No caso aqui, não a instituição, mas um grupo de pessoas, né? Tem gente decepcionada porque diz: a igreja não é mais a mesma. Eu estou cansado de ouvir isso, mas isso acontece. Tem pessoas decepcionadas porque diz: a igreja não tem mais fogo. A igreja não tem mais... a igreja de antigamente é que era igreja. A igreja não tem mais unção. A igreja não tem mais milagres. A igreja não tem mais isso, a igreja não tem mais aquilo.
Pessoas decepcionadas com a igreja. A igreja não fala mais de pecado. A igreja não fala mais de inferno. A igreja não fala mais de céu. A igreja não fala mais de arrebatamento. A igreja só fala em dinheiro. Ou na minha igreja só dão atenção a quem tem dinheiro. Ou na minha igreja só se importam com quem é importante ou tem um cargo de destaque. Ou na minha igreja, pessoas decepcionadas com a igreja. Tem uma lista gigantesca de coisas para reclamar da igreja. Eu não estou dizendo que a sua reclamação não é legítima. Eu só estou dizendo que tem muitas pessoas no nosso tempo decepcionadas com a igreja, decepcionadas com a casa de Deus. Tem muitas pessoas decepcionadas com o próprio Deus. Com o próprio Deus. E é uma das decepções mais difíceis de admitir. Porque ninguém quer virar para Deus e dizer: eu estou decepcionado com o Senhor. Como se Deus fosse, sei lá, deixar de ser Deus ou jogar um raio lá de cima na sua cabeça. Mas tem pessoas decepcionadas com Deus. Deus não curou meu pai. Deus não curou minha mãe, ela foi cedo demais. Deus não impediu uma situação que Ele, como Deus, poderia ter impedido. Deus não abriu a porta que eu pedi, e eu tenho pedido há tanto tempo e Ele não abre. Deus não faz o que eu acreditei que Ele ia fazer. Deus ainda não tocou no coração do meu marido ou da minha esposa para mudar de atitude ou de comportamento. Decepcionados com Deus porque muitas vezes são dizimistas fiéis e ofertantes, mas estão passando por lutas financeiras. Como pode? Isso é um absurdo. Todo domingo eu trago o meu cheque, eu trago o meu dízimo, eu trago a minha oferta, e agora passando por essa situação. Decepcionados com Deus porque oram, porque jejuam, porque leem a Bíblia às vezes todos os dias, mas às vezes se encontram enfermos e acham que não teriam ou não deveriam de forma nenhuma passar por aquilo, porque são justos, retos. É gente fiel, é gente que ora, é gente que jejua, é gente que busca a face de Deus. Eu não posso estar passando por uma situação dessa, decepcionados com Deus, porque Deus não fez, ou porque fez, mas não era aquilo que você queria. Sabe? Decepcionados, porque a gente não entende os caminhos de Deus. E para mim a pior de todas as decepções, tem pessoas decepcionadas consigo mesmas. Pessoas que se decepcionaram porque elas erraram, tomaram a decisão errada, porque elas falharam, porque em algum momento prejudicaram sua família, e elas começam a se decepcionar com elas mesmas. Pessoas que estão decepcionadas porque às vezes não conseguiram passar numa prova, não conseguiram crescer, não conseguiram uma promoção no emprego, não conseguiram abrir sua própria companhia ainda, ou porque pecaram, ou porque pensaram algo terrível, ou porque falaram o que não deveria, como foi no meu caso da pena de morte. A irmã ficou decepcionada. Pessoas decepcionadas consigo mesmas porque se comportaram de uma maneira que elas não queriam, fizeram coisas das quais elas se arrependem, e elas têm que conviver com isso. Porque quando você se decepciona com alguém, geralmente quando você vê aquela pessoa, você lembra. Mas quando você se decepciona com você mesmo, você dorme e acorda com a pessoa com a qual você está decepcionado. E para isso não tem como fugir. Você almoça com ela, você janta com ela, você toma café com essa pessoa, você vai tomar banho, você vai no banheiro, você sai, você vai no shopping, você trabalha com a pessoa que você está decepcionada. Decepção é da ordem do humano. É da ordem do humano. E se você não sabe, nós ainda não estamos num corpo glorificado. Então por essa vida nós vamos passar ainda por algumas decepções. Então se você está aqui essa manhã, eu trouxe uma palavra de Deus para você. Se você veio e por algum motivo você está decepcionado, Deus manda te dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, se você está aqui essa manhã e está decepcionado,
você precisa reagir. Me ajuda só essa vez. Acha um vizinho aí e fala para ele: reage, meu filho. Fala para ele: reage. Porque a decepção te coloca num lugar de inércia. A decepção te paralisa, te engessa. Você se coloca no lugar de vítima e você não quer fazer absolutamente mais nada, porque você sofreu uma decepção. Coitado de mim, aquela pessoa é terrível, aquela pessoa ela é maldosa. Alguém tem que ter pena de mim porque eu sofri uma decepção. A primeira coisa que você tem que fazer é reagir, é se levantar, porque se você não reagir à decepção, ela vai te matar. E ela pode te matar emocionalmente, ela pode te matar espiritualmente, e algumas decepções podem te matar fisicamente. Algumas decepções podem te adoecer, porque são doenças da alma, e elas vão te consumindo até que aconteça uma manifestação física do que começou na alma. Você já ouviu essa expressão, doenças psicossomáticas? Transferência começa na alma, angústias, dores intensas na alma e manifesta no corpo. Então precisa reagir, precisa ser tratado. É como um câncer. Quando a pessoa descobre que tem uma doença terminal, ela precisa reagir. Ela precisa procurar médicos, ela precisa procurar hospitais, ela precisa fazer exames, ela precisa sair de casa, ela precisa correr atrás da sua cura, ela precisa ir para o joelho, ela precisa ir para a Bíblia, ela precisa vir à igreja, ela precisa clamar a Deus, ela precisa sair da inércia e reagir. A decepção é a mesma coisa, é como um câncer que precisa ser combatido. Você precisa sair desse lugar e reagir. Pastor, como é que eu posso reagir à decepção? Em primeiro lugar, você pode reagir à decepção forçando, lutando com a sua própria mente para pensar em coisas boas. A decepção, assim como na depressão, ela desencadeia um ciclo em que você tende a pensar só em coisas ruins e cada vez mais em coisas ruins. É um ciclo. E de repente você se vê estagnado, paralisado, afundado em pensamentos ruins. O pessimismo toma conta da sua perspectiva e você passa a ver a vida por esse ângulo. Tudo é ruim, tudo vai dar errado, não vai dar certo, não vai para frente, nunca deu certo com ninguém, também não vai dar certo comigo. Você começa a se afogar nos seus pensamentos ruins. Então uma das formas de reagir à decepção é lutar com a sua própria mente e falar: peraí, eu vou parar com isso, eu vou quebrar esse ciclo, eu rejeito esse negócio de viver, passar um dia inteiro pensando em quem me decepcionou, na situação que poderia ter sido evitado, por que não, por que foi, por que não, passar um dia inteiro sofrendo. Eu preciso reagir e começar a pensar em coisas que me ajudam. Lamentações 3:21 vai dizer que a gente tem que trazer à memória o quê? O que nos traz esperança. Num quadro de decepção, só o que vem à sua memória é o que te traz desesperança. Mas você tem que reagir trazendo à sua memória aquilo que pode te reanimar, aquilo que pode trazer vida outra vez ao teu corpo, à tua alma, ao teu espírito. Pensar em coisas que a Bíblia diz que são do alto, que edificam, que trazem vida. É fácil? Não. Tudo em você vai querer pensar em coisas ruins. Você vai ter que tomar uma decisão. Filipenses 4:8 vai dizer: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Uma das formas de reagir a uma decepção brusca é você começar a pensar em coisas que edificam. Mas é tão difícil você quebrar esse ciclo e começar a pensar em coisas boas. Então começa a pensar no teu Deus. Começa a pensar no teu Deus. Tenta imaginar o tamanho dele. Qual deve ser o tamanho de um Deus que cria galáxias e galáxias e galáxias e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias
E ainda dentro dessas bilhões e bilhões de galáxias tem uma com um sistema solar dentro, com um planeta dentro, com 7 bilhões de pessoas dentro, e Ele sabe o seu nome exato, quantos cabelos você tem, quem é você, onde você nasceu, o que você gosta. Ele te criou, Ele tem um plano para a sua. Começa a pensar na bondade desse Deus, começa a pensar que você já poderia ter morrido, começa a pensar quantas crianças não passam do 1º ano de vida, do 10º ano de vida, quantas pessoas na juventude encontram um acidente de carro e passam para a eternidade, quantas pessoas se envolvem com drogas, quantas pessoas entram na criminalidade, quantas pessoas se desesperam e fazem besteira, e você está aqui plantado na casa de Deus, adorando, servindo aquele que é o único digno de todo louvor. Começa a pensar na grandeza desse Deus. Uma das formas de quebrar esse ciclo da decepção é começar a pensar no Deus que você serve. É começar a pensar que realmente nós não somos tão bons assim, mas ainda assim Ele nos amou. Começa a pensar que talvez nem você morreria por você mesmo, mas Jesus morreu por você. Nem eu morreria por eu mesmo, sabe? Você dá a vida por um pecador, por um injusto, por alguém que... Mas Jesus veio. Começa a pensar que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por nós quando nós já éramos justificados, santificados, quando nós já servimos a Deus, não. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda assassinos, ainda mentirosos, violentos, enganadores. Ele veio. Pensa na grandeza desse Deus. Pensa como Deus é bom. Pensa como Deus é justo. Pensa como Ele é maravilhoso. Se você não reagir, a decepção te mata. Quebra esse ciclo. Começa a pensar em coisas boas. Começa a pensar em Deus. Começa a ler a palavra. Começa a ingerir, engolir a palavra, porque ela nos limpa, ela nos santifica, ela nos purifica. A decepção é algo muito sério, precisa ser tratado. Muitos de nós reagimos à decepção como um negócio que pode ficar de canto. Deixa sair, depois eu resolvo. Só que esse negócio de canto vai crescendo, igual um mofo no canto da casa, vai crescendo, vai ampliando, vai sujando mais os espaços, os ambientes, começa a feder, começa a dar problemas, porque a gente negligenciou um problema que era menor. Quebra esse ciclo, reage, toma uma decisão, não deixa mais ficar como está, porque a decepção pode matar os seus sonhos, a decepção pode matar o seu futuro, a decepção pode matar o que Deus te trouxe aqui na América para fazer. Resolve isso, reage em nome de Jesus. Outra coisa que você precisa fazer, se você está decepcionado, conte até 100 antes de tomar uma decisão importante. Debaixo de uma decepção, você tem que pensar bem antes de tomar uma decisão importante, porque pode te custar muito caro. Quantas pessoas se decepcionaram e logo em seguida reagiram baseado nas emoções e abriram mão de ministérios, de família, de carreira, do chamado, dos filhos, do futuro, do sonho, do propósito. Foram abrindo mão porque se decepcionaram. Não quero mais, entrega, devolve, tá bom, a vida segue. E depois cai a ficha que você se decepcionou baseado em informações equivocadas. Você estava errado, mas você já abriu mão daquilo que você amava. E para consertar dá um trabalho, irmãos. Então cuidado. Você se decepcionou, calma. Você pode estar decepcionado baseado em informações erradas. E se você decidir errado, vai custar caro para consertar. Não estou dizendo que não tem conserto, porque nada é impossível para Deus. Estou dizendo que vai tomar tempo, esforço, sacrifício, lágrimas. Então calma, está decepcionado? Pensa bem antes de decidir. Pensa bem, que Deus Ele quer te ajudar, mas não reage nas emoções. Terceiro lugar, se você está aqui essa manhã decepcionado, terceira palavra de Deus para você essa manhã é: perdoe. Perdoe. Está aqui o remédio para a decepção. Perdoe.
Eu só quero lembrar, porque você já sabe, que o perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Você não acorda sentindo de perdoar. Hoje eu acordei e estou sentindo de perdoar aquela pessoa. Não existe isso. Se você esperar sentir alguma coisa, meu filho, você vai morrer esperando. Porque perdão é decisão. Você analisa, você entende que é melhor para você mesmo. Que perdão é cura, que perdão libera você e a outra pessoa. Que perdão te libera para prosseguir, para prosperar, para crescer. Perdoa. É fácil? Claro, nada é fácil. O que é fácil nessa vida? Deixa eu ver. Não sei. Dizia que era mamão com açúcar, né? Alguma coisa assim. Mas perdoar não é fácil. A gente tem que perdoar em primeiro lugar, porque pessoas erram. Pessoas erram. Você tem que entender isso. Você não pode reagir a um erro como se fosse a coisa mais terrível do mundo, porque pessoas erram. Você tem que perdoar porque, em segundo lugar, você também erra. Você já errou com um monte de gente que teve que te perdoar. Então, quando erram conosco, a gente quer usar a justiça. Se fosse no Rio, eu diria cerol fininho. Mas Dallas não é assim. Agora, quando a gente erra com alguém, a gente quer que use misericórdia. Mas quando alguém erra com a gente, justiça. Aqui, ó, na ponta da caneta. Mas se eu errei com alguém, usa de misericórdia. Eu não sou tão mal, foi sem querer. Então você tem que entender na hora de perdoar que você também erra. E a mesma misericórdia que você quer que exerçam sobre a sua vida, você tem que exercer sobre outros. E em terceiro lugar, a gente tem que exercer o perdão, porque Deus nos perdoa. E eu fico pensando, irmão, eu repito, perdoar não é um processo simples. Não é, olhou, apertei um botão, perdoei. Perdoei, esqueci. Tem um monte de processo aí nesse meio. Mas eu fico pensando, se Deus, santo, justo, reto, puro, amável, eterno, poderoso, decidiu nos perdoar, quem somos nós, falhos, pecadores, carentes da misericórdia de Deus, do perdão, do amor, da graça? Vamos nos colocar numa posição melhor do que Deus para dizer, eu não perdoo. Deus poderia dizer isso, mas decidiu perdoar. Nós não podemos dizer isso, mas a gente faz o contrário. Então a gente tem que lembrar que perdão precisa ser exercido porque pessoas erram, porque nós somos uma dessas pessoas e erramos também, e porque Deus nos perdoou, e não só nos perdoou, mas continua nos perdoando, não uma vez por mês ou uma vez por ano, é todo dia. Nós sofremos os efeitos do perdão todos os dias sobre a nossa vida. Então, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que a gente queira levar aquela dor com a gente como um troféu, como uma bandeira para mostrar para os outros, olha o que ela me fez, olha o que ele me fez, você tem que abrir mão desse negócio. Mateus 6, 14 e 15 vai dizer, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Irmão, eu não sei você, mas para mim, quem está falando isso aqui é Jesus. Se tem alguém que entende de Deus aqui, é Jesus. E se Ele está dizendo que se eu não perdoo, eu também não sou perdoado, você tem que analisar se você não está andando com um monte de coisa na sua vida, que você achou que já tinha sido perdoado lá atrás, mas ainda não foi, porque você não liberou perdão. E isso é sério. A gente vai carregando um monte de coisa. Não, Deus já me perdoou, Deus já me perdoou. Quem te disse? Porque segundo Jesus não perdoou. Se você não liberar perdão, você não é perdoar. A lógica é simples. Então nós temos que pensar o seguinte: eu sofri uma grande decepção, está doendo, é amargo. Irmão, a decepção é algo terrível. Você carrega por um bom tempo. A decepção, se você não tratar, olha como a decepção é algo tão terrível. A decepção, se você não tratar e não resolver, ela começa a afetar a sua vida.
em todas as áreas. Só que é algo tão desgraçado, tão diabólico, tão do inferno, que ela começa a afetar quem está à sua volta. E outros começam a pagar pela decepção que você sofreu com alguém. Alguém te decepcionou e quem não tem nada a ver com a história vai começar a pagar. Precisa ser resolvido, precisa ser perdoado, precisa ser liberado, porque aquilo que aconteceu lá atrás vai começar a trazer morte para outros relacionamentos, porque não foi resolvido. Não é isso que Deus quer para você. Se você perdoa, você é perdoado. Resolveu essa questão, irmão, você está livre para seguir, mas não ignore a decepção. Não pense que não é nada, não diga assim, isso é uma besteira, vou jogar debaixo do tapete, depois eu resolvo. Não, perdoe. Eu entendo que se a decepção, se você está decepcionado com você mesmo, talvez seja a pessoa mais difícil de perdoar, seja você mesmo. Dependendo da sua personalidade, seja ainda mais difícil de perdoar a si mesmo, de dizer eu errei e de chegar à conclusão que eu também sou humano, eu erro. E eu vou errar mais, não foi meu último erro em vida, porque eu sou humano. É muito difícil lidar com os próprios erros, principalmente quando os nossos erros afetam os outros. Quando por causa de um erro seu, alguém que você ama sofreu. Isso é difícil de perdoar. Mas lembre-se disso: perdão não é um sentimento, é uma decisão. É entender logicamente, não tem nada nem de espiritual nisso, é entender racionalmente, espera aí, isto é o melhor para mim, e todo ser humano quer o melhor para si. Se eu perdoar, eu me libero, eu me alivio, a vida anda, o negócio segue, a página vira, é o melhor a se fazer. Então, ainda que seja o erro seja meu, eu tenho que me perdoar, isso tem que ficar para trás resolvido, não ficar para trás e deixar o problema crescer. Quarto lugar, se você está aqui essa manhã decepcionado, um outro remédio para te ajudar a curar isso, se chama louvor. Irmão, louvar cura um monte de doença. De repente você não sabia disso, eu estou te falando. Louvar a Deus resolve um monte de problemas, cura um monte de doenças. Deus, você entende, ninguém nunca vai alcançar a mente de Deus, mas Ele, de fato, Ele criou o ser humano, porque ninguém entende o ser humano como Deus. Se você vai entender um processo básico de cura do corpo, muitas vezes, dependendo da doença, o corpo tem que pôr para fora aquele mal. Tem remédios que ele entra e ataca lá dentro e resolve. Tem doença que enquanto não pôr para fora, o corpo não melhora. Eu não quero ficar falando aqui porque é nojento, mas tem coisa que você sabe, né? Não bateu bem, tem que sair, porque senão você vai ficar passando mal a noite toda. Então tem coisas que só resolve se pôr para fora. Na alma, doenças da alma é a mesma coisa. Quando a sua alma está doendo, não adianta você tomar Novalgina, Tilenol, Sonrisal. Irmão, doença da alma não resolve com isso. Tem que pôr para fora. Interessante que alguns, estudiosos, cientistas, psicólogos, descobriram, depois de muito tempo, isso. A importância de pôr algumas coisas para fora. Como isso traz cura, como isso alivia, como isso melhora. E aí eles desenvolveram algumas técnicas para fazer o que Deus já tem na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Como Deus é maravilhoso. Você vê, uma das formas de você pôr a dor da alma para fora, orando. Olha como Deus é o maior psicólogo de todos, o maior terapeuta de todos. Ele cria um mecanismo em que você tem que falar com Ele o que Ele já sabe. Olha isso. Você tem que falar com Deus o que Ele já sabe. Por quê? É um processo terapêutico, é para você pôr a dor da sua alma para fora, para você pôr as suas angústias para fora. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Tem que pôr para fora. E uma outra forma de você fazer isso é através do louvor. Porque aí o louvor mistura duas coisas. Não só as palavras que saem, mas a música que vem junto com isso. A música, junção de harmonia, melodia, ritmo. E se tem algo que mexe com a alma do ser humano, se chama música. Você pode ser uma pessoa que nem é muito dada à música, mas a música ela tem um poder absurdo sobre a alma humana.
Quando você está feliz, tem determinado tipo de música que você gosta de ouvir. Quando você fica triste, geralmente você não vai botar música de celebração em dia que você está triste. Eu te louvarei. E você triste, geralmente não é isso que a gente ouve, porque a música está ligada ao que a gente está sentindo. A música, ela tem um efeito sobre a nossa alma. Por isso que é perigoso. Por isso que eu sou 100% avesso à ideia de cristão ouvir música secular. É por isso. Porque quando você está em alguns momentos da sua vida vulnerável, você abre a porta da sua alma para entrar através da música conceitos, princípios, espírito, coisa que você não está nem percebendo, você só acha que é uma música, mas tem muita coisa por trás disso. Cuidado com o que você ouve. E Deus é tão bom que Ele cria o louvor. Davi estava triste, Davi estava angustiado, mas no mesmo Salmo 69, 10 versículos depois, ele diz: eu louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ações de graças. 10 versículos antes ele está dizendo: eu estou fraquíssimo, eu estou decepcionado, ninguém me socorreu, ninguém me ajudou, ninguém me consolou. Mas 10 versículos depois ele diz: mas eu vou louvar o nome de Deus com um cântico. Porque a música tem esse poder. A adoração nos ajuda a mudar o foco. Quando no meio da sua dor, da sua decepção, você começa a adorar a Deus, você começa a mudar o foco. Você tira o foco do problema e da dor e começa a colocar o foco em Deus. Começa a olhar para aquele que de verdade é o único que tem poder para resolver essa situação. Muda o foco. Você só vê o problema. De repente você começa a cantar que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Ele cura, que Ele salva, que Ele resolve. No meio da sua dor, isso tem um poder violento. No meio da sua dor, quando você canta, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, sabe de uma coisa? Ele continua sendo Deus. Davi disse isso: eu vou louvar a Deus com um cântico. Interessante que Paulo e Silas, no pior momento das suas vidas, também ofertaram a Deus um cântico, além das orações. Interessante que quando o louvor a Deus entra numa situação dessa, o resultado é sempre benéfico, é sempre cura, é sempre salvação, é sempre restauração. Paulo e Silas adoraram a Deus, você sabe o resultado. Houve um terremoto, as prisões se abriram, não só a cadeia deles, mas a cadeia dos que estavam à volta. Todo mundo foi livre, foi liberto, porque a adoração tem esse poder, porque o louvor tem esse poder, não só de pôr para fora o que a gente está sentindo, como de mudar o foco e direcionar para Deus aquele momento de dor, e de dizer: Deus, tudo está acontecendo, o Senhor está vendo, o Senhor está sabendo, mas eu preciso falar. E a gente traz isso a Deus através de uma canção. Quando você estiver decepcionado, louve a Deus, adore a Deus. Tinha uma música da Cassiane antiga que diz: louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve, porque o seu louvor invade os céus. É uma das melhores terapias de todas. Está doendo muito? Meu irmão, bota um louvor nesse rádio, bota um louvor nesse celular. Está lá no seu trabalho, está limpando a sua casa, está na correria, bota um louvor. Começa a louvar a Deus mesmo sem sentir nada. Estou sentindo nada, pastor. Louva, 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 louva. E você vai ver, vai virar, vai mudar, a atmosfera vai mudar, o ambiente vai mudar, a presença de Deus se manifesta, a glória vem. Louve a Deus no meio da sua decepção. Louve a Deus. E em último lugar, se você está decepcionado aqui essa manhã, peça ajuda, clame por cura ao Jeová Rafá. Tem decepções que já viraram doenças crônicas, já está enraizado,
Você precisa pedir ajuda. Peça ajuda a Deus. Salmo 147, verso 3, ele diz que Deus sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Uma das ações de Deus é de curar, é de restaurar. E o salmista fala isso. Jeremias 17,14 diz: sara-me, Senhor, e eu sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. As pessoas reconhecem que uma das funções de Deus é de curar, é de sarar. Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vou acrescentar aqui, decepcionados, e eu vos aliviarei. Jesus nos convida todo dia a esse relacionamento. Vinde a mim. Talvez você já tentou de tudo para sarar dessa dor, ainda não conseguiu. Jesus continua dizendo: vinde a mim. Eu ainda continuo sendo o mesmo Jesus que tem o mesmo poder de curar. Eu não só curo doença física. Jesus não só faz cegos enxergarem e aleijados voltarem a andar e mortos voltarem à vida. Ele também cura doenças na alma. Não pensa que Jesus só cura dor de cabeça. Jesus cura dores da alma. Dores que às vezes você não consegue expressar com palavras. Você só consegue gemer e chorar. Mas Deus entende. E Ele é Jeová Rafa, Ele cura. Ele cura. Seja decepção com alguém, seja decepção com a igreja, seja decepção com Deus, seja decepção com você mesmo. Jeová Rafa está aqui essa manhã. E Ele tem poder para curar. Você pode ficar de pé, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Nós vamos adorar a Deus com a canção. Eu não sei o que eles vão escolher aqui, mas eu queria te desafiar. Eu tenho absoluta certeza que nada aqui é por acaso. Essa palavra não veio por acaso. Mas eu sei que tem pessoas essa manhã precisando de cura. E Jeová Rafa está aqui para curar. Mas você precisa reconhecer que você precisa de cura. Que você está decepcionado, não tem nada de errado com isso. Como eu falei, é da ordem do humano. E você ainda é ser humano e eu também. Mas a cura, ela manifesta depois que a gente procura o médico. Depois que a gente reconhece que está doente. Depois que a gente diz: Senhor, eu preciso de cura. Então, se você está aqui essa manhã decepcionado com alguma coisa, ninguém vai te perguntar o quê, por quê, com quem. É entre você e Deus. Mas eu quero desafiar você a chegar aqui nesse altar. Que eu quero orar com você essa manhã, porque eu sinto que é uma manhã de cura. Cura da alma, cura de dores intensas, cura de mágoas e decepções que estão sendo carregadas por algum tempo. Mas eu quero te dizer, essa manhã Deus te viu. E Ele quer trazer cura para a tua alma, para o teu coração. Ele quer aliviar essa dor intensa. Essa dor intensa que às vezes ninguém entende. Você tenta explicar e ninguém entende. É uma dor no fundo da sua alma. Jeová Rafa está aqui essa manhã e Ele quer nos curar. Feche seus olhos. Se você quer essa manhã, saia do seu lugar, chega nesse altar. Enquanto nós vamos louvar a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Ele. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Queridos, que mensagem linda, que palavra linda. Essa é uma palavra que veio do céu para a minha e para a sua vida. Parece que o pastor Davi, ele ouviu quando eu falei algumas vezes que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos a decepcionar e a ser decepcionados. Agora existe um ser que nunca vai nos decepcionar. Esse se chama Jesus. Amém? Deixa eu dar algo, deixa eu falar algo para você. Coloque toda a sua expectativa no Senhor, que Ele não vai te decepcionar. Amém? Tire a sua expectativa do homem e deposite em Deus, que Ele não vai te decepcionar. Amém? Deus abençoe, pastor Davi.